Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios sobre reta tangente e reta normal aqui em cálculo com uma variável, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá, vamos ler esse exercício por partes. A gente quer calcular a reta tangente à curva f de x que passe pelo ponto A, f de A. Então, aqui é a coordenada x e aqui a coordenada y, que é o ponto de tangência que a gente tem ali, né? Então, a gente tem dois itens aqui, o item A e o item B, e a gente quer justamente calcular essa reta tangente. Mas antes de a gente fazer de fato esse cálculo, vamos lembrar o que é a reta tangente a uma função. Vamos supor que a gente tem essa função aqui, uma parábola, e aí a gente quer encontrar quem é a reta tangente a essa parábola quando x é igual a 3. Então, a gente quer encontrar quem é a reta que tangencia a função nesse ponto aqui, que é o ponto 3, f de 3, né? Então, coordenada x, coordenada y. Essa reta, além de passar pelo ponto 3, f de 3, vai ter uma inclinação que vai ser dada justamente pela derivada da função azul no ponto 3. Então, se a gente derivar a função azul e substituir x por 3, que é o ponto de tangência, isso vai dar para a gente a inclinação da reta tangente. Então, a reta tangente vai ser escrito como a derivada da função no ponto A, que é o ponto de tangência, vezes x, mais o coeficiente linear b, que é onde ela corta o eixo y. Então, nesse exercício, a gente vai querer encontrar essa reta tangente à função f de x, que é dada no enunciado, que tangencia a função no ponto que é dado por esse valor de a. Então, aqui, por exemplo, a gente quer que ela tangencie a função x² mais 2x mais 5, quando x é igual a 1. Mas para a gente encontrar a inclinação dessa reta tangente no ponto A, f de A, que é esse ponto aqui, ao invés de calcular direto a derivada da função, a gente vai usar a definição da derivada, tá bom? Aquela definição pelo limite. E você vai ver que isso vai dar exatamente o resultado do que se a gente tivesse derivado direto a função. E aí, por fim, para fechar o exercício, ele pede para a gente encontrar também a equação da reta normal a essa função que passa por esse ponto. Então, quem é a reta normal? Nada mais vai ser do que uma reta que passa pelo mesmo ponto do que a reta tangente, só que ela vai formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Então, a reta normal é perpendicular à reta tangente, beleza? E o que significa duas retas serem perpendiculares? Esse coeficiente aqui, que multiplica o x na equação da reta, se essa aqui é a reta tangente, na reta normal, esse coeficiente vai ser menos 1 sobre o coeficiente da reta tangente. Então, se você tem uma reta tangente com coeficiente mt, o valor da inclinação da reta, a inclinação da reta normal vai ser menos 1 sobre mt, beleza? Então, vamos começar aqui com a letra A. A gente quer encontrar uma reta que tangencia x² mais 2x mais 5, quando A é igual a 1, ou seja, no ponto em que x é igual a 1. O primeiro passo aqui para a gente encontrar a equação dessa reta tangente é encontrar a inclinação da reta. E a pedidos do enunciado, para a gente encontrar essa inclinação, a gente vai usar essa definição aqui de derivada. Pode ser ou esse primeiro limite ou esse segundo aqui. Para esse primeiro caso, vamos usar esse limite aqui. Ele vai dar para a gente a inclinação da reta tangente a essa função f de x, quando x é igual a esse ponto A que foi dado pelo enunciado. Então, quando x está tendendo a 1. Então, vamos lá. A gente vai ter o limite quando x tende a 1, que é o valor de A, né? Da função f de x, sendo que f de x é x² mais 2x mais 5, menos f de a, ou seja, a função f de x, só que com a no lugar do x, vai ficar 1² mais 2 mais 5,
e tudo isso sobre x menos a. Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais 2x mais 5, menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 2, 3, mais 5, 8. Então, tudo isso menos 8. Então, o que a gente tem aqui é o limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais 2x mais 5 menos 8, que é menos 3. Tudo isso sobre x menos 1. Se a gente substituir x por 1 aqui, a gente vai cair em uma indeterminação, né? Então, para a gente conseguir resolver esse limite, a gente vai fatorar esse numerador aqui, tá bom? Então, para fatorar esse numerador, a gente vai encontrar as raízes dele. Então, a gente tem que delta é 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, delta é 4 mais 12, que é 16. Então, a primeira raiz vai ser menos 2 mais 4 sobre 2, que é 1, né? E a segunda raiz vai ser menos 2 menos 4 sobre 2, que é menos 3. Então, x ao quadrado mais 2x menos 3 pode ser escrito como x menos 1 vezes x mais 3. São as duas raízes que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter o limite, quando x tende a 1, de x menos 1 vezes x mais 3 sobre x menos 1. E aí, a gente consegue eliminar o x menos 1 em cima e embaixo, porque é um termo comum, né? E com isso, a gente vai ter apenas o limite, quando x tende a 1, de x mais 3. Substituindo x pelo valor que ele está tendendo, vai ficar 1 mais 3 igual a 4. Então, essa vai ser a inclinação da nossa reta tangente. E, ó, se você derivar essa função aqui e substituir x por 1, você vai encontrar exatamente a mesma coisa, tá bom? A questão aqui é que a gente usou a definição de derivada pelos limites. E aí, a gente encontrou que a inclinação da reta tangente a essa função, quando x é igual a 1, vale 4. Sabendo que a inclinação da reta tangente vale 4, a gente já sabe que essa reta vai poder ser escrita no formato 4 vezes x mais o coeficiente linear b, porque esse 4 aqui que multiplica o x é justamente o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, a derivada dela naquele ponto de tangência. Tá, mas para a gente ter a equação completa da reta tangente, a gente precisa desse coeficiente b. Para a gente encontrar ele, a gente vai ter que ter algum ponto x, y da reta. E quem vai ser esse ponto? Justamente o nosso ponto de tangência. Então, a gente sabe que a reta vai tangenciar a nossa função quando x é igual a 1. Mas quem vai ser o y ali? Para a gente encontrar esse y, a gente vai substituir x igual a 1 na equação da nossa função. Porque se ela está tangenciando a função nesse ponto, esse ponto também está na nossa função, né? Além de estar na reta tangente em si, também é um ponto pertencente à função. Então, quando x é igual a 1, quanto vai valer a função? 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 5. Então, 1 mais 2 mais 5, que dá 8. Logo, o ponto de tangência da reta com a nossa função vai ser quando x é igual a 1 e y é igual a 8. Então, a gente já encontrou qual é aquele pontinho que a reta encosta na nossa função. Agora que a gente já tem um ponto que a nossa reta passa e a inclinação dela, a gente consegue encontrar o coeficiente linear b, porque a gente sabe que y é igual a m vezes x mais b. E a gente já sabe que o m é igual a 4. Como a reta passa pelo ponto 1, 8, ela vai cumprir com 8 igual 4 vezes 1 mais b. Então, b é igual a 8 menos 4, que é 4. Portanto, a gente já tem tudo que a gente precisa na equação da reta tangente. Portanto, a equação da reta tangente à função no ponto 1, 8 vai ser y igual a 4x mais 4. Aqui é o coeficiente angular, aqui é o b que a gente acabou de encontrar. Agora, ir para a reta normal. Como a gente faz para encontrar
a reta que é perpendicular à reta tangente? Bom, a gente sabe que essa reta normal vai passar pelo mesmo ponto que a reta tangente passa, que é o ponto 1,8. Além disso, a inclinação da reta normal vai ser menos 1 sobre a inclinação da reta tangente. Portanto, qual vai ser essa inclinação da reta normal? Menos 1 sobre 4, porque a inclinação da reta tangente é 4, né? Então, chamando de yn a equação da reta normal, a gente tem que o formato genérico dela é menos 1 sobre 4 vezes x, mais o coeficiente linear bn. Como a reta normal também passa no ponto 1,8, assim como a reta tangente, isso aqui vai cumprir com 8 igual menos 1/4 vezes 1, mais o coeficiente linear bn. Portanto, bn é 8 mais 1/4. Logo, o bn vai ser 32 sobre 4, que é o 8, né? Mais 1 sobre 4. Então, aqui só deixando tudo no mesmo denominador. E isso vai dar 33 sobre 4. Esse é o coeficiente linear para a reta normal. Portanto, qual vai ser a equação da reta normal no ponto 1,8? Menos 1/4, que é o coeficiente, vezes x, mais 33 sobre 4. Ó, gente, então aqui em preto a gente tem a curva, que é a nossa função f de x, x² mais 2x mais 5. Se a gente for ver a reta que a gente encontrou como reta tangente, de fato, ela é uma reta que tangencia a nossa função no ponto 1,8, então ela encosta aqui nesse ponto singelamente, né, que é o que faz uma reta tangente, e depois vai embora. Essa reta é perpendicular à reta normal, que também passa pelo ponto 1,8, só que formando um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Então, ó, fica bonitinho, um para lá, o outro para lá, né? Então, um ângulo perpendicular aqui entre as duas retas, reta tangente e reta normal. Agora, vamos para a letra B. Nesse caso, a nossa função f de x é o seno de x, e a gente quer encontrar a reta que tangencia o seno de x quando x é igual a π. Então, a gente viu que o primeiro passo é a gente encontrar a inclinação dessa reta, certo? E para isso, vamos usar esse limite aqui dessa vez, tá bom? Para diferenciar. Então, a gente vai fazer o limite, quando h tende a zero, do f de a mais h, ou seja, essa função, só que no lugar de x, a gente coloca a mais h, portanto, vai ficar o seno de π mais h, menos o f de a, então, menos o seno de π. Tudo isso sobre o próprio h. Aqui, como a gente tem o seno de π mais h, é algo do tipo seno de a mais b, certo? Então, para resolver isso aqui, a gente pode usar aquela equaçãozinha. Seno de a mais b é igual a seno a vezes cosseno b, mais seno de b vezes cosseno de a. Então, isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero, do seno de a, então, seno de π, vezes cosseno de b, então, no caso, cosseno de h, mais o seno de b vezes o cosseno de a. Tudo isso menos o seno de π, só que o seno de π é igual a zero, então a gente já pode substituir. Da mesma forma, aqui apareceu um seno de π pra gente. Então, aqui também vai ficar zero vezes cosseno, que é zero. Então, limite, quando h tende a zero, de zero mais seno de h vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, então isso vai ficar menos seno de h. Tudo isso sobre h. Então, colocando esse menos aqui para fora, o que a gente tem é menos o limite, quando h tende a zero, do seno de h sobre h. Então, a gente caiu no limite fundamental trigonométrico aqui, certo, gente? A gente sabe que o limite do seno de algo sobre esse mesmo algo que está aqui dentro, quando isso tende a zero, vai para 1. Então, menos aqui do lado de fora, 1. Essa é a inclinação da nossa reta tangente.
Agora, quem vai ser o nosso ponto de tangência? A gente sabe que a nossa função é o seno de x e que a reta tangente está tangenciando ela quando x vale π. Então, a gente sabe que esse ponto de tangência, a coordenada x dele vai ser π. Mas quem vai ser a coordenada y? Aí a gente descobre substituindo no f de x, né? Se o f de x é seno de x, quem é o f quando x vale π? Vai ser seno de π, certo? E seno de π é igual a 0. Então, a coordenada y desse ponto de tangência é 0, beleza? Então, a gente já tem a inclinação da reta tangente e onde ela vai tangenciar. Então, agora a gente consegue encontrar quem é a equação dessa reta, porque ela vai ser y igual m vezes x mais b. A gente sabe que m é igual a menos 1, então y igual menos 1 vezes x mais b. Só que essa reta tangente, a gente sabe que ela passa pelo ponto π, 0. Então, vamos substituir x por π e y por 0. Isso vai dar 0 igual menos π mais b. Portanto, b é igual a π. Logo, a equação dessa reta tangente vai ser y igual menos x mais π. Agora, quem vai ser a reta normal? A gente sabe que a reta normal também vai passar pelo ponto π0 e que a inclinação dela vai ser menos 1 sobre a inclinação da reta tangente. Então, a inclinação da reta normal vai ser menos 1 sobre menos 1, que é 1. Então, essa vai ser a inclinação da reta normal, a função no ponto π0. Então, escrevendo a equação da reta normal, vai ser no estilo 1 vezes x mais b. Só que a gente sabe que ela também passa pelo ponto π0. Então, vamos substituir x por π e y por 0. Isso vai dar 0 igual π mais b. Então, b é igual a menos π. Logo, a equação da nossa reta normal vai ser o coeficiente 1 vezes x menos π, que é o valor de b que a gente encontrou agora. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!